O homem estava ajoelhado no chão vermelho, com as luvas pressionando a poeira fina como farinha que nunca deveria existir. Ele não via o céu. Só um teto baixo de rocha porosa e escura, como o interior de um forno antigo. A lanterna presa ao capacete tremia. No feixe de luz, a poeira parecia pele morta flutuando. Ele puxou o cabo com força, a broca finalmente cedeu e arrancou um tampão do solo marciano. E então veio o cheiro. Não um cheiro normal, porque ali não havia ar para cheiro, mas a memória de um cheiro, como se o cérebro dele inventasse uma coisa proibida. Um odor metálico, ácido, quase de água sanitária, misturado com algo úmido e velho, como esponja esquecida num ralo. A amostra, dentro do recipiente transparente, tinha cristais brancos brilhando como sal. Só que não era sal de cozinha. Eram sais agressivos, daqueles que devoram matéria orgânica como se fosse açúcar. E aí, no meio daquele branco, havia um fio escuro, um filamento, um traço. Ele congelou, porque aquilo parecia resto. Se você clicou nesse vídeo por causa do título, eu te entendo. Você quer saber o que existe embaixo da superfície de Marte. Você quer a resposta crua, literal, sem poesia. Só que a verdade é pior e melhor ao mesmo tempo. Melhor porque é imensa. Pior porque tem camadas, e algumas delas são o tipo de coisa que dá vontade de esfregar as mãos, como se a poeira pudesse passar para dentro da pele. Marte é um planeta que se vende como deserto. Dunas, crateras, rochas, silêncio. Mas essa imagem é só a casca. A pele ressecada de um corpo muito mais complexo. E a pergunta que realmente importa não é: o que há lá embaixo? E sim, o que Marte está tentando esconder há bilhões de anos. Porque o subsolo marciano não é um porão vazio, é um arquivo, um freezer, um cemitério, um laboratório químico. E dependendo do lugar, pode ser um abrigo. A gente começa pela primeira camada, aquela que os rovers encostam, raspam, furam, fotografam até o limite do que conseguem. O chão de Marte, visto de perto, não é terra. É um pó triturado por impactos, moído por eras, sem descanso. Cada grão foi esmigalhado por meteoros, cozido por radiação, esterilizado pelo vento fino e cruel. Essa poeira entra em tudo. Ela se comporta como fumaça sólida. Se existisse vida na superfície, ela seria lixada até sumir. E é aqui que vem o primeiro choque. O solo marciano não é só estéril. Ele é hostil. Em muitos lugares, ele carrega compostos oxidantes e sais altamente reativos, do tipo que, em contato com água, podem gerar uma química violenta. É como se o planeta tivesse espalhado desinfetante natural na própria pele para manter qualquer coisa viva bem longe da luz. Só que isso é a superfície. A vitrine. Embaixo a história muda. E muda rápido. Desce comigo alguns centímetros, só alguns. A luz já não penetra do mesmo jeito. A temperatura oscila menos. A radiação perde força. Parece pouco. Mas num planeta sem escudo magnético global forte e com uma atmosfera rala, isso é a diferença entre um forno de micro, ondas cósmico e um lugar onde moléculas conseguem durar. Agora desce mais. 1 metro, 2, 3. Em certas regiões, a poucos metros de profundidade, a poeira vira outra coisa. Uma mistura compactada de grãos e pedrinhas. Um concreto natural chamado regolito. E ali, escondida como contrabando, existe a substância mais importante de Marte. Água, não em rios correndo. Não em lagos azuis, pelo menos não hoje, não na superfície. Mas água em forma de gelo, infiltrada no solo como se fosse um osso congelado do planeta. Em alguns lugares é gelo puro. Em outros é gelo misturado com poeira, como sorvete sujo, mas ainda é água. E água significa química, energia, possibilidade. E agora eu vou te dar uma imagem que você não esquece. Imagine um deserto tão frio que a água não escorre. Ela fica presa como um cadáver translúcido dentro do chão. E por cima desse cadáver, por bilhões de anos, caíram cinzas, impactos, ventos, sal, radiação. Marte enterrou sua água como quem enterra uma vergonha antiga. Só que às vezes o planeta não consegue manter o segredo. Há encostas em crateras e cânions, onde aparecem marcas sazonais. Linhas escuras que parecem dedos escorrendo ladeira abaixo. Por muito tempo discutiu-se se aquilo era água líquida, e mesmo quando a explicação mais provável aponta para fluxos de areia seca ou movimentos de grãos, uma coisa permanece. Marte ainda tem processos que imitam água viva, como se o planeta estivesse brincando de ser habitável, só para te deixar desconfortável. E fica pior, ou melhor. Há sinais de gelo tão raso em alguns lugares que, se você cavasse com uma pá, poderia encontrar uma camada dura, azulada, fria. Não é poesia, é física. Você pisaria num chão que parece normal, e abaixo dele haveria um piso congelado. Um planeta com uma geladeira subterrânea, mas água congelada é só a primeira surpresa. A segunda é o que acontece quando o gelo encontra sal. Sal em Marte não é tempero, é arma. Certos sais baixam o ponto de congelamento da água,
criando salmouras, líquidos que continuam líquidos em temperaturas em que a água normal viraria pedra. Só que essas salmouras podem ser extremamente concentradas, densas, agressivas. O tipo de líquido que parece mais com um fluido industrial do que com água. Visualmente, imagine um xarope frio, quase oleoso, que mancha o solo e deixa cristais brilhando depois que evapora. E aí entra a sensação de leve nojo que eu prometi no começo. Se existe um molhado no subsolo de Marte, ele pode ser um molhado tóxico, um sangue salgado do planeta. Não é aquela água limpa que a gente sonha, é água que morde. Só que mesmo água que morde, ainda é água. E onde há água, mesmo ruim, a natureza, quando existe, aprende a negociar. Agora, enquanto você imagina esses bolsões salobros, eu preciso puxar você para uma escala maior, porque a terceira surpresa não está nos metros, está nos quilômetros. O subsolo marciano, em profundidade, é um mundo de rochas antigas, algumas mais antigas do que quase qualquer coisa exposta na Terra. E nessas rochas existem cicatrizes, fraturas imensas, camadas sedimentares, depósitos que parecem ter sido de fundo de lago, e estruturas que lembram deltas e leitos de rios fossilizados. Isso significa uma coisa simples e absurda. Marte já foi molhado de verdade, molhado ao ponto de esculpir paisagens, depositar lama, criar minerais que só nascem quando água e rocha conversam por tempo suficiente. Então a pergunta muda de novo. Não é a água? É. Para onde foi toda a água? Parte escapou para o espaço, arrancada lentamente pelo Sol. Parte congelou, mas parte pode ter descido. Sim, descido. Quando um planeta esfria, sua superfície vira tampo. E a água, se existir, procura rachaduras como uma coisa viva procurando esconderijo. Ela infiltra, ocupa poros, viaja por fraturas. Em Marte, durante eras, isso pode ter empurrado água para baixo, para regiões onde a pressão e a temperatura permitiriam que ela persistisse por mais tempo. E aqui vem um twist que quase ninguém imagina quando pensa em Marte. O subsolo pode não ser apenas um depósito de gelo. Ele pode ser um sistema. Um ambiente onde calor interno, mesmo fraco, encontra água presa e cria reações químicas, reações que liberam energia. E energia no escuro é tudo. Na Terra, uma parte da vida não depende do Sol. Ela vive em rochas, em fissuras, em profundidade, alimentando-se de química. Ferro, enxofre, hidrogênio liberado por reações entre água e minerais. É um mundo de vida lenta, silenciosa, sem cor, mas real. Agora pega esse conceito e joga em Marte. A superfície de Marte é um palco morto, mas o subsolo? O subsolo tem potencial para ser um porão onde a química trabalha sem plateia. E eu sei o que você está pensando. Tá, mas como a gente sabe disso sem cavar? A gente sabe porque Marte treme. Sim, Marte tem terremotos, tremores internos, e quando o planeta estala por dentro, ele manda ondas, como um sino rachado tocando no vácuo. Analisando essas ondas, dá para inferir camadas, densidades, mudanças de material. É como fazer ultrassom num planeta inteiro. E cada pista sísmica, cada eco, é como se Marte sussurrasse. Eu não sou só poeira, mas tremor é só parte do quebra-cabeça. Existe outra maneira de ver sob a superfície. Radar. Um radar orbital envia pulsos e mede reflexos. Certos materiais refletem mais, outros menos. Gelo tem uma assinatura. Rocha tem outra. Água líquida pode ter outra, dependendo do sal. E foi assim que surgiram lugares em Marte, onde os reflexos pareciam muito brilhantes, muito específicos. Como se houvesse lá embaixo algo que responde de um jeito que faz a gente engolir seco. Lagos subterrâneos. A palavra é perigosa, dá manchete fácil, dá esperança. Mas também dá armadilha, porque o subsolo é um lugar onde materiais diferentes podem imitar sinais uns dos outros. Certas argilas, certos sais, certas camadas geladas podem criar reflexos fortes. Só que o fato de essa discussão existir já é uma sentença. Marte tem regiões onde o subsolo é estranho o suficiente para enganar nossos instrumentos, ou para revelar algo que a gente ainda não sabe nomear direito. E agora, deixa eu te levar para um lugar específico, porque o planeta inteiro fica mais assustador quando você imagina um ponto real no mapa. Pensa em vulcões. Marte tem alguns dos maiores vulcões conhecidos, montanhas que parecem piada de tão grandes. E vulcão não é só lava. Vulcão é tubo, é túnel, é caverna. Quando lava flui, ela pode formar canais. A superfície esfria primeiro, vira uma crosta. A lava continua correndo por dentro, como um rio de metal. Depois o fluxo acaba e fica um vazio, um tubo enorme. Um corredor subterrâneo com quilômetros de extensão. Na Terra, tubos de lava existem e podem ser vastos. Em Marte, com gravidade menor e condições diferentes, eles podem ser ainda maiores. Catedrais subterrâneas. E aqui entra uma imagem que aperta o peito. Imagine uma abertura no chão marciano, um buraco negro circular, um skylight,
uma claraboia natural. O sol entra, mas só até certo ponto, e abaixo há um espaço onde o vento não chega, onde a radiação é muito menor, onde a temperatura varia menos. Se humanos algum dia viverem em Marte, não será em cúpulas brilhantes na superfície, como o filme, será escondido em lugares assim, como ratos inteligentes se protegendo do céu. Mas, se esse abrigo existe para nós, ele também poderia ter existido para outra coisa. E agora eu vou apertar o suspense de propósito, porque isso é o coração do nosso primeiro ato. Marte tem um subsolo, que serve como cofre. Ele guarda água, guarda gelo, guarda cavernas, guarda química. Ele protege do ambiente assassino da superfície. Então a pergunta inevitável surge: se alguma forma de vida microscópica apareceu quando Marte era mais quente e mais úmido, onde ela iria se esconder quando o planeta começou a morrer? Você já sabe a resposta. E isso é o que dá aquela sensação de satisfação. O título não mentiu. O que está embaixo é mais importante do que o que está em cima. Só que a história não fica bonita, porque esconderijo não significa jardim. Significa sobrevivência feia, significa adaptação à escassez, ao sal, ao frio, ao escuro. Significa vida que talvez não pareça vida como a gente imagina. E para deixar isso bem desconfortável, pensa no seguinte: se existe algo vivo no subsolo, ele não precisa ser abundante. Não precisa formar colônias visíveis. Pode ser um biofilme fino, um limo invisível, agarrado a grãos, vivendo devagar. Tão devagar que um dia de atividade seria um século para nós. E ainda assim, isso mudaria tudo. Só que o planeta não entrega suas respostas sem trollar a gente. Porque cada vez que achamos que entendemos, Marte joga uma pista contraditória. Um dos exemplos mais irritantes e fascinantes é o metano. Metano é um gás que na Terra muitas vezes está ligado a processos biológicos, mas também pode surgir de processos geológicos. Em Marte já houve detecções e variações que parecem sazonais ou localizadas. E isso é como sentir cheiro de fumaça numa casa vazia. Pode ser o forno quebrado, ou pode ser algo queimando escondido. Se o metano existe em plumas, ele precisa vir de algum lugar, e o lugar mais provável é o subsolo. Fissuras, bolsões, reações entre água e rocha, ou algo vivo respirando no escuro. E aí, de novo, entra o desconforto. Se alguma coisa está produzindo gás lá embaixo, isso significa que o subsolo não é só arquivo morto, é um lugar ativo, um lugar que exala. Agora segura essa palavra, exala, porque no final desta primeira parte, eu quero que você fique com a sensação de que Marte não é apenas um deserto, ele é um organismo geológico que ainda solta suspiros. E esses suspiros podem ser só pedra reagindo com água, ou podem ser outra coisa. A tensão sobe quando você percebe um detalhe. Para acessar o que está escondido, não basta pousar um rover e tirar foto. A gente precisa perfurar, escavar, entrar em cavernas, encostar em gelo contaminado por sais, mexer em um ambiente que ficou isolado por tempo suficiente para ser diferente. E a pergunta que ninguém gosta de fazer em voz alta é: e se o subsolo estiver limpo, justamente porque é agressivo? Ou limpo, porque algo lá embaixo não quer competição? Parece ficção, eu sei. Mas a beleza dessa história é que Marte permite que a imaginação corra, desde que a gente continue amarrando tudo em pistas reais. Gelo, salmoura, tubos de lava, fraturas, tremores, radar, gases. Então eu vou fechar essa parte com uma imagem simples e perigosa. Você está em Marte, a superfície é um deserto vermelho, gelado, varrido por poeira. Você dá 2 passos e encontra um buraco no chão, uma claraboia negra. Você se inclina e olha. Lá embaixo, a escuridão não é vazia. Ela é profunda, ela é estável, ela é antiga, e em algum ponto, muito além do alcance dos seus olhos, pode haver gelo, pode haver salmoura, pode haver uma rocha quente o suficiente para manter uma reação química acontecendo agora. Enquanto você respira, Marte por fora é um cadáver. Mas por dentro, ele ainda tem coisas demais para um cadáver. O que torna Marte realmente assustador não é a distância, nem o frio, nem a poeira. É a possibilidade de que a superfície seja apenas uma máscara, e que logo abaixo exista um mundo que funciona por regras diferentes. Regras onde a vida, se existiu, não morre de uma vez. Ela se retrai, ela se esconde, ela vira sussurro. E aí vem o segundo ato da nossa história. Quando você começa a descer de verdade, não metros, quilômetros. Na Terra, a gente pensa no subsolo como algo sólido, previsível. Em Marte, o subsolo é um quebra-cabeça de gelo, rocha fraturada, camadas sedimentares e vazios. E esse vazio é uma palavra que você não pode tratar como detalhe, porque vazios em planetas mudam tudo. Tubos de lava, sim, catedrais, mas também há cavernas por colapso. Bolsões que surgem quando o gelo desaparece. Quando depósitos voláteis sublimam e deixam o chão oco. É como se o planeta tivesse sido mordido por dentro. Você pisa num lugar firme,
E sob seus pés pode haver uma geometria secreta. Corredores, câmaras, fissuras conectadas como vasos. E isso muda a física da sobrevivência. Lá embaixo, a radiação diminui brutalmente. A variação de temperatura também, o vento some. A poeira não invade tudo. E de repente, a ideia de Marte morto começa a aparecer uma simplificação preguiçosa, porque as condições mortais estão na pele. E a pele não é o corpo inteiro. Agora vamos colocar uma lupa numa coisa específica. Calor. Marte é menor que a Terra, então esfriou mais rápido. Seu motor interno é mais fraco hoje. Mas fraco não significa zero. Há calor residual, há decaimento radioativo em minerais, há gradientes térmicos. E em alguns lugares, por causa de estruturas geológicas, esse calor pode estar mais acessível. Como se certas regiões fossem cicatrizes quentes. E se você tem calor e você tem gelo, você tem um ingrediente para o tipo de coisa que dá arrepios. Água líquida temporária, escondida. Nem rarefeita, talvez salobra, talvez confinada em poros microscópicos, não um lago romântico. Um filme fino, uma umidade que aparece e desaparece como um fantasma. Aí você pode pensar, mas isso é pouco demais. Sim, para nós. Para uma biologia subterrânea, talvez seja suficiente, porque no subsolo não se vive rápido. Ali, qualquer coisa viva teria que ser paciente, uma vida de espera. E aqui entra um dos pontos mais esquisitos e visuais do subsolo marciano. Os minerais hidratados. Quando rocha encontra água por tempo suficiente, ela muda. Não é só molhar e secar. A água entra na estrutura do mineral, vira parte dele, como se o planeta tivesse engolido a própria chuva e transformado em osso. Em Marte existem regiões com argilas e outros minerais que sugerem água antiga, prolongada. Não só um evento rápido. Isso não prova vida, mas prova cenário. Prova que houve um tempo em que o subsolo era uma cozinha química funcionando por eras. E se a cozinha existiu, sobram resíduos, sobram assinaturas, sobram coisas enterradas. Agora, segura a atenção, porque eu vou te levar para uma ideia que parece simples, mas quando você entende, dá nojo. Aquele nojo sutil de perceber que o ambiente pode ser vivo, mesmo sendo inóspito. O solo marciano tem sais. Alguns desses sais são do tipo que, quando misturados com água, formam salmouras extremamente concentradas. E salmouras concentradas têm um comportamento estranho. Elas podem puxar a umidade do ar, mesmo de um ar fraco e seco. Elas são higroscópicas. É como se o sal fosse um animal faminto por água. Imagina isso acontecendo em microescala, dentro de poros, dentro de rachaduras. Pequenas bolsas onde a química atrai moléculas de água e cria uma umidade local. Não é uma poça. É um suor do planeta. Suor salgado. Suor que corrói. Suor que, se tocasse sua pele sem proteção, não seria água refrescante. Seria uma sensação de queimadura, como detergente forte em ferida aberta. E mesmo assim, é umidade, é meio líquido, é reação. Agora vamos subir um pouco e olhar para outra pista que parece história de fantasma. O subsolo como reservatório de gases. A atmosfera de Marte é fina e não protege quase nada. Então qualquer gás leve tende a escapar ao longo do tempo. Mas se de tempos em tempos você detecta plumas, variações locais, picos, isso sugere fontes. Fontes que podem estar guardadas no interior, liberando impulsos. Metano, por exemplo, é o tipo de molécula que, em um planeta com radiação e química atmosférica ativa, não deveria durar para sempre. Se ele aparece e some, algo deve estar abastecendo. Ou as medições captam um fenômeno intermitente, ou existe um armazenamento e liberação em ciclos. E esse armazenamento pode ser literalmente o subsolo agindo como esponja. Rochas porosas absorvendo e soltando gases, conforme temperatura e pressão mudam. Ou pode ser geologia profunda liberando gás por fraturas. Ou pode ser um metabolismo subterrâneo tão tímido que só deixa rastros. E é aqui que o suspense fica bom. Porque a história tem duas portas, e nenhuma delas é confortável. Porta 1. Geologia. O planeta ainda reage, produz, libera, por processos químicos. Uma explicação bonita, segura, natural. Porta 2. Biologia. Alguma coisa ainda está ali, em baixa densidade, em uma profundidade protegida, usando química como alimento e soltando gás como assinatura. A segunda porta é a que faz o coração acelerar, mas é também a que dá medo por outro motivo. Se existir vida marciana subterrânea, ela pode ser incompatível com a nossa presença. Não por ser um monstro, mas por ser frágil. Um ecossistema minúsculo que a gente esmagaria com um único erro. E agora vem um twist ainda mais desconfortável. O maior risco talvez não seja Marte infectar a Terra, e sim a Terra infectar Marte. Porque qualquer missão que perfure fundo, que leve calor, água, substâncias orgânicas, inevitavelmente carrega micro-organismos terrestres
Olha, mesmo com protocolos extremos, e o subsolo marciano protegido, poderia ser o único lugar onde esses invasores teriam uma chance. Imagine, o planeta passa bilhões de anos tentando matar tudo na superfície. E nós levamos sem querer a vida para o porão. Seria a ironia máxima, encontrar vida em Marte, que na verdade é nossa. Porque abrimos o cofre e derramamos o conteúdo errado, mas não vamos fugir do tema. O que está escondido sob a superfície? Então eu preciso te mostrar o lado mais físico desse esconderijo. Camadas e cicatrizes. Marte é um planeta bombardeado. Impactos não são só crateras bonitas. Impactos são perfurações violentas. Eles quebram rochas, geram fraturas, derretem gelo, aquecem localmente, criam regiões onde minerais se reconstroem. Um grande impacto pode criar um ambiente hidrotermal temporário. Água aquecida, circulando por fissuras por um tempo. E hidrotermal é uma palavra que, na Terra, é quase sinônimo de berço de química interessante. Então, por baixo de certas crateras, pode ter existido, e talvez ainda exista em forma residual, um histórico de circulação de fluidos. E onde fluidos circulam, eles deixam depósitos, eles levam elementos de um lugar a outro, eles criam concentrações. E concentrações significam uma coisa importante. Em Marte, o subsolo pode ter bolsões de riqueza química. Isso inclui compostos de carbono aprisionados em rochas, sais específicos, minerais que guardam memória de água antiga. É um subsolo que não é homogêneo. Ele é um mosaico, e num mosaico, você não procura vida em qualquer peça. Você procura nas peças que parecem ter abrigado água estável, energia química, proteção. Agora, deixa eu te colocar dentro de uma cena. Porque você pediu um texto que dá para ouvir, e ouvir precisa de imagens. Imagine um rover parado na beira de uma fissura, não uma rachadura pequena. Uma fenda que parece ter sido aberta por uma mão gigante. A câmera desce, a luz pega a sombra. Você vê as camadas na parede. Estratos como páginas de um livro. Cada camada tem uma cor, uma textura. Uma foi poeira de tempestade acumulada por milhares de anos. Outra foi lama endurecida. Outra foi cinza vulcânica. Outra tem cristais brancos, como cicatrizes de sal. Agora, num ponto específico, bem no meio de duas camadas, há uma linha escura, como se alguma coisa tivesse vazado ali um dia e manchado a parede. Essa linha pode ser simplesmente minério, pode ser óxido de ferro, pode ser basalto, pode ser nada. Mas se você é um cientista olhando isso, você não vê nada. Você vê uma pergunta. O que passou por aqui? Água, gás, salmoura? E se você é um espectador, você vê outra pergunta. O que ainda pode passar por aqui? Porque fraturas conectam. Elas criam caminhos, elas criam um sistema subterrâneo, e um sistema subterrâneo é como um labirinto de circulação, mesmo que lenta, mesmo que rara. Agora, vamos falar de gelo de um jeito que parece muito mais perturbador. Gelo em Marte não é uma placa única. Em certas regiões, ele pode estar em camadas intercaladas com poeira, como um bolo antigo. Massa, gelo, massa, gelo. E isso registra clima. Registra eras de inclinação do eixo do planeta, mudando a forma como o Sol bate, mudando onde gelo acumula. Ou seja, o subsolo não guarda só água. Ele guarda a história climática. E essa história pode dizer quando Marte teve condições mais favoráveis na superfície, quando migrou, gelo, quando expôs rocha à água, quando fechou a porta e congelou. Então, se você quer o que Marte esconde, uma resposta é: ele esconde o roteiro da própria decadência. Mas tem mais um elemento. E esse é o elemento que faz o segundo ato apertar de verdade. Pressão. Mesmo com a atmosfera fina, a pressão aumenta com profundidade. Não como na Terra de forma absurda, mas o suficiente para mudar fase de substâncias em microambientes. E mais, embaixo do solo, você pode ter gelo sob condições diferentes, ou água confinada que não evapora fácil porque está presa, ou gases comprimidos que só escapam quando fraturas abrem. Pensa nisso como um pulmão geológico. O planeta inspira e expira ao longo de estações, de variações térmicas, de pequenos abalos sísmicos. E quando ele expira, ele pode cuspir sinais para a superfície, sinais que a gente pega como migalhas. E sim, às vezes, essas migalhas são tão irritantes que dividem a comunidade científica por anos, porque Marte é especialista em dar pistas que parecem promessas, e depois virar pode ser outra coisa. Só que eu quero que você sinta o ponto central. O subsolo é onde o planeta ainda pode ser mais do que uma paisagem. Agora, eu vou subir a aposta com um twist narrativo. E se o que está escondido lá embaixo não for só o que restou do passado, mas também algo que foi montado pelo próprio planeta como defesa? Você lembra do desinfetante natural na superfície? Oxidantes, sais reativos. Isso pode ter sido intensificado ao longo do tempo por radiação e fotoquímica.
Na prática, na superfície vira uma camada agressiva, uma crosta hostil, uma barreira. E barreiras são seletivas. Elas impedem coisas de sair e coisas de entrar. Então, mesmo que o subsolo guardasse moléculas orgânicas antigas, restos de química pré-vida ou restos de vida, a superfície pode destruir sinais. É como um assassino que limpa o chão depois do crime. Você olha e vê nada. Mas isso não significa que nada aconteceu. Significa que o palco foi higienizado pelo próprio planeta. E aí, inevitavelmente, a gente volta à mini história do começo. Aquela amostra, aquele cristal branco, aquele filamento escuro que parece resto. Porque a pior sensação não é pensar em alienígena. A pior sensação é pensar em resto, em ruína, em biologia fossilizada, em matéria orgânica antiga preservada como sujeira em uma dobra de rocha. E se Marte tiver isso, não seria um parque jurássico? Seria um museu de cadáveres microscópicos, um lugar onde você não encontra criaturas, encontra vestígios. E os vestígios podem ser tão estranhos que você não tem certeza se são mesmo vestígios. Agora, antes de você achar que isso fica abstrato, eu vou fazer a atenção crescer com outra imagem específica. Uma broca perfura, alguns metros e traz material que nunca viu luz em milhões de anos. A amostra é colocada numa câmara aquecida. O aquecimento libera gases presos em poros minúsculos. O sensor detecta um pico, depois outro. E a equipe do outro lado do planeta olha para o gráfico como quem olha para um eletrocardiograma. Porque aquilo é o planeta falando. Só que falar não significa confessar. Marte pode mentir sem querer. A química pode imitar vida. A geologia pode imitar metabolismo. E a nossa vontade de encontrar algo pode nos enganar. Então o segundo ato vira isso. Uma caça, em que você desce para procurar verdade, mas encontra um labirinto de sinais ambíguos. E é aqui que a tensão precisa dar um salto. Porque o terceiro ato, que vem depois, vai exigir uma decisão narrativa. O que a humanidade faz quando finalmente consegue abrir a porta certa? Antes disso, eu preciso colocar um último gancho sombrio. E ele envolve algo que muita gente ignora. O subsolo marciano não é só escondido por acaso, ele é escondido porque é o lugar onde as coisas duram. A superfície apaga, o subsolo preserva. E isso vale para a água, para minerais hidratados, para gases presos, para estruturas geológicas, para química orgânica e talvez, para o tipo de coisa que você só percebe tarde demais. Contaminação, seja nossa ou deles. A pergunta não é mais o que está lá embaixo. A pergunta vira: quando a gente cavar fundo o suficiente, quem vai encontrar quem primeiro? Porque num planeta onde a superfície mata, o que sobreviver lá embaixo pode ter aprendido a ser invisível. E invisível é sempre mais assustador do que monstruoso. Você percebe como a história vai ficando menos planeta e mais corpo? Porque quanto mais a gente desce, mais Marte parece ter anatomia. Pele que queima, gordura de gelo, ossos de basalto, nervos de fraturas. E um coração que já foi forte, mas hoje bate fraco, irregular, como se fingisse dormir, e é aqui que a narrativa vira de vez. Porque agora a pergunta não é o que existe logo abaixo. A pergunta vira: o que existe tão fundo que nós ainda não tocamos, mas que mesmo assim controla tudo o que acontece acima? Marte não perdeu sua habitabilidade de um dia para o outro. Ele foi morrendo como um animal que sangra devagar. Primeiro perde o escudo, depois perde o ar, depois perde a água. E o ponto de virada é um detalhe que parece invisível para quem só olha crateras. O planeta, em algum momento, deixou de proteger a própria superfície. Um mundo sem um escudo magnético global forte é um mundo com a garganta aberta para o vento solar. Partículas atingem a alta atmosfera, arrancam moléculas, empurram o gás embora. É um roubo lento. E enquanto a atmosfera some, a pressão cai. A água líquida vira luxo, evapora, congela, se esconde. O céu, que deveria ser cobertor, vira lâmina. Só que o mais sinistro dessa cadeia é que ela não mata tudo por igual. Ela mata o lado de fora, o lado de dentro não. Porque enquanto a superfície era castigada, o subsolo virava bunker. E não é metáfora. É literalmente uma região onde o tempo corre diferente. Ali, a radiação não apaga sinais tão rápido. Ali, moléculas complexas podem durar muito mais. Ali, a água antiga pode ter deixado assinaturas que a superfície teria destruído. Então imagina Marte como um arquivo que pegou fogo na sala de entrada. Mas a sala do cofre ficou intacta. E agora eu vou te levar para o tipo de coisa que dá arrepios em quem pensa em exploração humana. O subsolo como camada proibida. Porque o que está guardado lá embaixo pode ser exatamente aquilo que a gente mais quer. E aquilo que a gente mais precisa evitar estragar. Vamos falar do que existe abaixo das catedrais e das camadas de gelo. Existe uma zona que, na prática, funciona como uma tampa. Em muitos lugares,
O frio extremo cria uma crosta congelada que sela poros e fraturas. Você pode ter gelo misturado ao solo, formando um cimento duro. Essa tampa é importante porque ela define o limite entre gelo estável e qualquer umidade que tente se mexer. E aí vem um detalhe que muda o clima da história. Essa tampa pode prender pressão. Pensa em gases presos, em CO2 congelado em camadas sazonais, em vapor d'água aprisionado, em reações químicas que geram pequenos volumes de gás ao longo de eras. Se isso fica confinado, você não tem uma fonte que vaza suavemente. Você tem uma fonte que espera. E quando acha uma rachadura, ela cospe. E Marte tem cicatrizes de cuspir. Existem regiões caóticas no relevo, como se o chão tivesse afundado e rasgado de dentro para fora. Lugares onde blocos gigantes parecem ter sido deixados por uma mão nervosa. Isso sugere colapsos, esvaziamentos, eventos violentos associados à perda de gelo subterrâneo ou liberação de água no passado, numa escala que não combina com a imagem de deserto calmo. O planeta já teve surtos. E se você aceitar que Marte teve surtos, você começa a olhar para o subsolo como um mecanismo que às vezes falha, um reservatório que pode se romper. Agora entra o elemento mais cinematográfico e mais perturbador do subsolo marciano: geleiras enterradas. Sim, geleiras. Só que não do jeito que você imagina. Em várias regiões de latitudes médias, existem formas de relevo que parecem línguas de detritos, como se montanhas estivessem escorrendo lentamente. Por fora, isso parece rocha e poeira. Mas por dentro, a hipótese mais forte é que exista gelo. Gelo que se comporta como uma geleira coberta por um cobertor de entulho. Uma geleira disfarçada. Um monstro frio usando roupa de pedra para não evaporar. E essa ideia é assustadora por um motivo simples. Você pode estar olhando para uma encosta aparentemente seca, que na verdade é um corpo de gelo gigante, adormecido, protegido por um casaco de poeira. É como se Marte tivesse enterrado seus rios e, por cima, colocado maquiagem. E agora vem a imagem que prende. Imagine um corte transversal desse terreno. A camada de cima é poeira e rocha moída. Abaixo, um bloco de gelo antigo, com bolhas, com estrias, com uma história de clima gravada como cicatriz. E entre o casaco e o gelo, pode haver zonas de mistura, poros, sais, microcanais. Se você perfura isso, você abre a geladeira do planeta, e abrir a geladeira significa duas coisas ao mesmo tempo: descobrir água e provocar mudança. Porque qualquer calor local pode criar derretimento mínimo. Qualquer mudança de pressão pode estimular sublimação. O subsolo reage ao toque. Marte é um corpo que ainda responde. Agora, segura esse desconforto, porque o terceiro ato precisa de uma escalada real. O momento em que a gente finalmente tenta invadir o porão. Os rovers são mãos pequenas. Eles raspam, analisam, cheiram o solo com instrumentos, mas existe uma barreira técnica e narrativa. Para acessar um ambiente protegido, cavernas profundas, gelo enterrado, camadas seladas, a exploração precisa ser mais agressiva, precisa perfurar mais, precisa entrar, e entrar em cavernas em Marte é como entrar no esôfago de uma criatura que você não entende. Dentro de um tubo de lava, por exemplo, a luz desaparece rápido. A temperatura fica mais estável. A poeira pode ser diferente, mais grossa, menos flutuante, mas ainda traiçoeira. O teto pode ter estalactites de rocha solidificada, como dentes. E o chão pode ser um tapete de basalto quebrado, como vidro fosco. Agora, imagina uma coisa pior. Gelo dentro da caverna. Não neve. Gelo antigo, acumulado em regiões permanentemente sombreadas, preservado como órgão guardado, e gelo em sombra eterna é como uma cápsula do tempo. Ele pode guardar gases antigos, partículas, compostos presos, talvez até moléculas orgânicas que jamais sobreviveriam na superfície. É aqui que a história ganha seu twist mais cruel. O melhor lugar para procurar sinais do passado é também o lugar onde o presente pode estar escondido. Porque se algo viveu e se refugiou, faria sentido se refugiar onde o planeta é mais estável. Subsolo, sombra, gelo, sal. E agora eu quero que você sinta o peso de um detalhe que parece de laboratório, mas que muda tudo. No subsolo, você não encontra vida como um peixinho nadando. Você encontra assinaturas. E assinaturas podem ser nojentas porque parecem sujeira. Uma assinatura pode ser uma distribuição estranha de elementos, como se algo tivesse comido um mineral e deixado outro. Pode ser um padrão de isótopos, uma preferência por versões leves ou pesadas de um elemento, como se um metabolismo tivesse selecionado. Pode ser um conjunto de moléculas orgânicas com uma simetria suspeita, repetitiva demais para ser acaso. Pode ser um microfilme mineralizado, como uma película endurecida. E agora volta aquela sensação do começo. A amostra com cristais brancos e um filamento escuro
Porque o pior cenário para a nossa cabeça não é encontrar um micro-organismo mexendo. O pior é encontrar algo que parece resto de vida, um rastro, e não conseguir provar 100% o que é. Ficar preso no talvez. Marte adora talvez. E a tensão sobe mais quando você entende que o subsolo pode guardar não só água e gelo, mas também carbono aprisionado em formas estranhas, inclusive em estruturas cristalinas que prendem gases como se fossem jaulas. Em ambientes frios e sob pressão, certos gases podem ficar presos em matrizes de gelo, como se o gelo fosse uma rede. Isso significa que o subsolo pode ser um cofre de moléculas voláteis. E um cofre, quando é aberto, pode liberar conteúdo de forma explosiva ou silenciosa. Agora você entende por que eu disse camada proibida. Porque quando você fura e aquece e expõe, você muda o sistema. E o sistema pode responder com liberação de gás, mudança de fases do gelo, reações químicas aceleradas e, o mais assustador para cientistas, destruição do que você queria observar intacto. Então, o terceiro ato precisa colocar a humanidade no papel de intruso cuidadoso. Um intruso que quer respostas, mas que pode, sem querer, apagar as provas. E é aí que entra o conflito dramático perfeito. A pressa contra a delicadeza, porque do ponto de vista humano, a gente quer habitar, extrair recursos, usar gelo como água, como oxigênio, como combustível. A gente olha para geleiras enterradas e vê sobrevivência. Mas do ponto de vista científico e ético, a gente olha para o mesmo gelo e vê uma biblioteca, e biblioteca não se explode para pegar papel. Agora vamos colocar um gancho narrativo com uma cena que parece filme, mas é plausível como conceito. Um equipamento desce por um buraco de clarabóia, preso por cabos, levando sensores e luzes. Lá embaixo ele encontra uma parede com camadas brilhantes, gelo e minerais. Ele faz uma perfuração mínima, do tamanho de um dedo, e coloca uma microcâmara térmica. Quando a broca encosta no material, a temperatura local sobe um pouco. E aí acontece uma coisa. Por um segundo, talvez dois, aparece um brilho diferente, um reflexo úmido, como se a rocha tivesse chorado. Não é um rio, é um filme, um suor, um microevento. E os sensores captam gases liberados. Pequenas quantidades, mas suficientes para mudar os números na tela. A equipe do outro lado fica em silêncio, porque aquilo é exatamente o tipo de momento em que a história muda. Quando o planeta, por um instante, deixa escapar algo de dentro, e aí vem o twist mais sombrio do terceiro ato. E se o que ele deixa escapar não for só gás antigo? E se for cheiro sem cheiro? Aquela sensação metálica, aquela química agressiva, aquela assinatura que lembra oxidante, como se Marte tivesse guardado no escuro um caldo que não combina com vida, mas que poderia alimentar um tipo de vida que a gente nunca viu, porque a vida não precisa ser gentil, ela só precisa funcionar. E um subsolo dominado por sais, minerais reativos e energia química é um lugar onde, se algo se adaptou, ele pode ser estranho, lentíssimo, econômico, invisível e possivelmente dependente de reações que para nós parecem corrosão. Eu vou dizer de um jeito que gruda. Se existisse vida no porão de Marte, ela poderia parecer mais com ferrugem viva do que com bactéria de laboratório. E isso é ao mesmo tempo fascinante e repulsivo, porque ferrugem é decomposição. Ferrugem é o planeta comendo metal. A ideia de algo comendo rocha no escuro por eras é o tipo de imagem que dá um arrepio de nojo, não por ser gore, mas por ser alienígena no sentido mais íntimo. É um metabolismo que você não consegue visualizar sorrindo. Agora, o terceiro ato precisa do ponto de virada final, a escolha. E a escolha é esta: buscar habitação ou buscar verdade. Porque se a gente colonizar primeiro, a gente contamina o laboratório. Se a gente investigar primeiro, a gente atrasa a colonização. E Marte não é um lugar neutro. Ele força decisões. Mas a história dá mais uma volta na faca quando você percebe que talvez o subsolo já esteja comprometido, mesmo sem nós. Não por humanos, mas por processos do próprio planeta. Ciclos de gelo migrando ao longo das eras, fraturas abrindo e fechando, gases se acumulando e vazando, impactos criando calor local e reconfigurando ambientes. Ou seja, o porão não é perfeitamente selado. Ele respira em escalas de tempo enormes, e isso significa que qualquer coisa viva lá embaixo, se existe, já lida com perturbações. Já conhece invasões, só que invasões naturais. Então a pergunta que sobra é brutal. O que sobrevive num mundo que muda devagar e mata rápido? E aqui eu vou plantar o gancho para a próxima parte, com uma imagem que aumenta o suspense e aponta para o fim da história. Imagine que, em algum lugar sob uma camada de gelo enterrado, existe um bolsão minúsculo, onde a temperatura é ligeiramente maior, onde a salmoura não congela completamente. Um microambiente, um útero químico. E dentro dele, existe algo tão pequeno que não aparece em câmera nenhuma. Só aparece como padrão.
consumo de um composto, produção de outro, um desequilíbrio persistente. Agora imagine que a gente perfura e abre uma conexão com a superfície. Um caminho, um cano. Você acha que a gente vai encontrar esse lugar como um explorador? Encontra um tesouro. Mas e se for o contrário? E se, ao abrir o caminho, a gente oferecer ao subsolo algo que ele não tinha há bilhões de anos? Uma rota fácil para cima e para dentro das nossas máquinas? Porque se tem uma regra que a exploração espacial aprende cedo, é: qualquer coisa que você leva para um ambiente desconhecido vira alimento, ferramenta ou veneno para algo, mesmo que esse algo seja só química. E a química em Marte é capaz de parecer viva. Então o suspense final é esse. O subsolo de Marte pode ser o último lugar onde o planeta ainda guarda água, história e talvez atividade. E quando a gente finalmente entrar de verdade, a pergunta não vai ser mais o que está escondido, vai ser o que vai querer sair. Vamos terminar essa descida do jeito que ela merece. Como se você estivesse com a mão na maçaneta da porta do porão, sabendo que, quando abrir, não existe desabrir, porque a última parte dessa história não é sobre teorias bonitas, é sobre consequências. Sobre aquilo que acontece quando o segredo deixa de ser segredo. Você já entendeu o básico. Marte por fora é hostil, por dentro é mais estável. Agora, no terceiro ato, a tensão chega no ponto em que a gente para de especular e começa a encarar o que é inevitável. O subsolo é o último lugar onde Marte ainda pode guardar uma verdade que muda a humanidade. E a verdade, seja ela qual for, vai ser feia de um jeito íntimo. Porque se existe uma coisa que o subsolo faz melhor do que qualquer outro lugar do planeta, é preservar água, preservar gases, preservar minerais hidratados, preservar sinais químicos, preservar moléculas orgânicas antigas, preservar as impressões digitais de um passado molhado, e preservação num mundo que mata a superfície é quase suspeita. É como encontrar uma sala limpa dentro de uma casa incendiada. Então vamos entrar nessa sala. Imagine uma perfuração profunda, não um furo de centímetros, mas um projeto teimoso, metódico, que finalmente atravessa a crosta, de regolito, passa por camadas cimentadas por gelo, atravessa sedimentos antigos e chega a uma zona onde a rocha muda de textura. A broca começa a trazer material mais escuro, mais denso, menos poeira e mais história. O tipo de material que você não consegue entender olhando, porque ele não foi feito para olhos humanos. Ele foi feito por tempo. E aí, dentro desse material, aparecem coisas que o cérebro reconhece mesmo quando não quer. Padrões. Não bichos, padrões. Uma alternância estranha de composição. Aqui há mais carbono, ali menos. Aqui há enxofre de um jeito específico. Ali ele está em outro estado. Aqui o ferro parece ter sido mexido por algo que não é só água passando. São gradientes, microzonas. O cérebro humano odeia isso, porque padrões significam intenção, ou, pelo menos, mecanismo. E mecanismo, quando é invisível, parece vivo. Agora eu vou te dar o choque visual mais forte deste final. Imagine que, ao invés de uma poça, o subsolo oferece uma crosta. Uma película fina, endurecida, que recobre grãos como esmalte. Ela brilha sob luz, parece verniz. Parece algo que cresceu ali e depois secou. Ela não é bonita. Ela é viscosa em potencial. Uma textura que dá vontade de tirar a luva e depois imediatamente cortar a mão fora por ter encostado, porque a sensação é essa. Isso não deveria estar aqui. E é nesse ponto que a história se divide em duas rotas finais. E eu vou te conduzir pelas duas, porque o subsolo de Marte é cruel. Assim, ele te dá duas respostas possíveis, e ambas são gigantes. Rota A. O subsolo guarda apenas o passado. Nessa rota, o que você encontra é uma biblioteca mineral, depósitos de argila que registram a água antiga, sais cristalizados que provam a evaporação de lagos, camadas sedimentares que mostram ciclos de enchente e seca, gelo que guarda o clima como um fóssil transparente. Você encontra moléculas orgânicas, mas elas são como cinzas, fragmentos, pedaços quebrados, coisas que podem ter vindo de meteoritos, de química biótica, de qualquer lugar. Você encontra carbono, mas não encontra o sopro. A conclusão é: Marte foi habitável, talvez por um tempo longo o suficiente para tentar, mas a vida não aconteceu. Ou aconteceu e morreu cedo demais para deixar um corpo claro. O subsolo nessa rota é um museu do que poderia ter sido, e isso por si só já é um soco no estômago, porque significa que o universo pode ser cheio de cenários perfeitos, que não dão em nada. Um teatro montado e sem atores. Mas aí existe a Rota B. Rota B. O subsolo guarda um presente escondido. Nessa rota, você não encontra um organismo. Você encontra algo pior para a nossa cabeça. Desequilíbrio persistente. Você mede gases em uma amostra protegida do contato com a superfície.
e vê relações estranhas, repetitivas. Você vê consumo e produção em proporções que não se explicam bem só por rocha estática. Você aquece um pouco e, em vez de liberar tudo de uma vez, como um material morto, a amostra parece responder em etapas, como se tivesse compartimentos, como se algo estivesse retendo e soltando. Você detecta que certas moléculas aparecem sempre juntas, como se fossem parte de um mesmo processo. Você encontra estruturas microscópicas que lembram canais mineralizados, túneis em escala de grão, e o detalhe que deixa tudo repulsivo. Esses canais podem estar revestidos por sais e óxidos, como se uma coisa tivesse vivido literalmente dentro da corrosão. E se isso for vida, não vai ser vida de propaganda. Vai ser vida que aprendeu a existir no amargo. Agora, antes que a imaginação dispare para monstros, eu vou puxar você de volta para o chão. O cenário mais plausível para uma vida. Marciano atual seria subterrâneo, raro, lento e químico. O tipo de coisa que não faz barulho, que não forma florestas, que não constrói nada. Ela apenas persiste, e persistir no escuro é, de certa forma, a coisa mais alienígena que existe, mas o twist final do vídeo, aquele que amarra tudo, não é existe ou não existe. O twist é: o subsolo pode esconder algo que não é nem passado nem presente, mas uma transição, uma fronteira. Um lugar onde a química do planeta, ao longo de bilhões de anos, foi ficando tão agressiva na superfície que empurrou toda a complexidade para baixo. Um lugar onde compostos orgânicos ficaram protegidos em gelo e onde, ocasionalmente, um pouco de calor e sal permitiram reações. Não necessariamente vida, mas química a um passo de vida, pré-vida, protovida. Um laboratório natural que, diferente da Terra, foi interrompido e congelado no meio do processo. Isso é perturbador porque muda a pergunta sobre nós mesmos. Se Marte guarda química quase viva, isso significa que o universo pode fazer rascunhos de biologia e deixá-los guardados como rascunhos, sem nunca virar livro completo. Ou pior, pode ter virado livro, e a capa foi arrancada. Agora, para fechar o arco dramático, eu volto para a cena da maçaneta. O que acontece quando a gente decide abrir o porão de verdade? Aqui entra o conflito final, o ponto de não retorno. Explorar é invadir. Se a gente perfura gelo enterrado para obter água, a gente muda o equilíbrio térmico. Se a gente instala bases em tubos de lava, a gente injeta calor, respiração, vapor, moléculas orgânicas. Se a gente desce máquinas, a gente deixa resíduos. Mesmo com cuidado extremo, a presença humana é um evento geológico em miniatura. E então acontece o dilema mais incômodo. Se houver vida lá embaixo, a gente pode exterminar sem perceber. Se não houver vida, a gente pode criar vida terrestre lá embaixo e confundir tudo para sempre. Se houver química pré-vida, a gente pode contaminar o experimento cósmico e nunca mais saber como ele seria sozinho. Marte não é só um lugar. Ele é uma prova, um teste sobre como a humanidade lida com um segredo que não é nosso. E agora eu vou te dar o último choque imagético, para você fechar o vídeo com o público grudado, com aquela mistura perfeita de satisfação, curiosidade e um leve nojo. Imagine, finalmente uma sonda entra em uma caverna profunda. Ela avança em silêncio. O feixe de luz varre o chão. Poeira, pedras, sombras que parecem se mexer, mas é só a câmera tremendo. E então a luz encosta numa parede e revela um brilho irregular. Não gelo liso, mas cristais, como crostas. A sonda coleta uma raspagem minúscula. Ela coloca a amostra numa câmara selada, e por alguns minutos, os sensores registram algo que não deveria acontecer com nada. Uma mudança pequena, mas repetida, em certos gases. Um padrão que aparece, desaparece e aparece de novo. Não é grande o bastante para gritar vida, mas é grande o bastante para impedir que você durma. O controle da missão fica em silêncio, porque todo mundo ali entende o que isso significa na prática. Não é uma confirmação, é uma maldição. Você agora tem uma pergunta nova que não dá para desinventar, e então, como num filme cruel, a câmera corta para a superfície. Tempestade de poeira passando ao longe. O céu pálido, a luz fraca. Marte parece morto de novo. Mas você sabe que há um porão e que o porão pode estar respirando devagar. E é assim que eu fecharia o vídeo. Não com Marte tem vida ou Marte não tem vida, mas com a frase que deixa o público preso no incômodo perfeito e que combina com o título como uma luva. Debaixo da superfície de Marte não existe apenas rocha. Existe tempo preservado, existe água escondida, existem cavernas que podem ser refúgios e existe um segredo que o planeta protegeu por bilhões de anos. Não com paredes, mas com veneno na própria pele. E quando a gente finalmente tiver a coragem de abrir esse segredo, talvez a pergunta não seja o que estava escondido. Talvez seja, por que estava escondido?